tarde. Bem-vindos a mais um encontro da educação inovadora. Esse é um projeto que a gente tem já há alguns anos, que visa a gente discutir assuntos relevantes para o cenário educacional atual e, obviamente, a gente nunca como antes, em educação, a gente precisou discutir inovação, porque a gente está vivendo um espaço totalmente virtual, numa situação nunca antes vista, e a gente sempre traz especialistas, palestrantes, para a gente debater sobre alguns temas que a gente entende que sejam bastante relevantes para a nossa educação. A ideia não é trazer soluções, a ideia é a gente discutir caminhos possíveis para vocês adequarem as suas realidades escolares e familiares, entender como são os diferentes níveis de convivência da comunidade escolar, e quem sabe a gente poder contribuir um pouquinho para o processo de ensino-aprendizagem dentro da sua escola de forma inovadora. A ideia de criar uma rede de troca de ideias, experiências, faz com que a gente possa também nos alimentar para repercutir isso em outros espaços. Então, seria bem bacana que vocês também contribuíssem hoje no chat com perguntas, que assim a gente vai podendo ampliar essa questão da troca. Para hoje, a gente vai falar sobre educomunicação e comunicação midiática, e para isso nós convidamos duas feras. A primeira delas é a Januária Alves, que é mestre em comunicação social pela ECA da USP, jornalista, educomunicadora, autora de mais de 50 livros infanto-juvenis, 2 vezes vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, coautora do livro Como Não Ser Enganado pelas Fake News, da Editora Moderna, e membro do GAP-1000, Aliança Global pelas Parcerias em Alfabetização Midiática e Informacional da Unesco. Januária, seja muito bem-vinda. Vou abrir para você fazer algumas considerações iniciais sobre o tema. Boa tarde, muitíssimo obrigada pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui na Moderna, entre os professores, os educadores, e é como disse muito bem a Solange, né, a ideia é a gente contribuir, trazer aí questões, né, inflamar o debate de uma questão que tem sido, né, ao longo, pelo menos, dos 2, 3 últimos anos, bastante discutida, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a gente escreveu o Como Não Ser Enganado pelas Fake News, né, que é um livro que faz parte da coleção Informação e Diálogo, que é destinado para crianças e jovens do Ensino Fundamental 2, e essa experiência só confirmou a certeza que a gente tinha de que é um tema absolutamente necessário e que deve entrar nas escolas, em todos os segmentos e em todas as disciplinas. Então, vamos lá, professores, educadores, mandem suas perguntas, suas sugestões, e vamos bater um papo gostoso aqui durante essa hora sobre educação midiática. Obrigada pelo convite. A gente que agradece você estar aqui com a gente, é realmente um tema super relevante e apareceu por várias vezes como uma solicitação de tema para discussão nesse espaço, e por isso que a gente traz. Outra educadora também bastante fera para trabalhar aqui com a gente, para discutir com a gente, é a Flávia Aidar, que é professora de História pela USP de São Paulo, com especialização em História da Arte e Infoeducação, criadora e coordenadora do Folha Educação, um programa de leitura de jornais em sala de aula, foi professora da Escola Vera Cruz por 17 anos, formadora e autora de materiais didáticos e livros paradidáticos. Foi ganhadora do Prêmio Jabuti com o título Para Ler e Ver com os Olhos Livres, da editora Nova Fronteira. Coautora do livro Como Não Ser Enganados pelas Fake News, da Editora Moderna. Seja muito bem-vinda, Flávia. Também abro para você fazer suas considerações iniciais, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Começo agradecendo esse convite, é sempre um prazer muito grande conversar com professores, com educadores, ao lado dessa minha querida companheira de uma vida de trabalho e de muita alegria, que é a Januária, e com a consciência de que a gente tem realmente uma missão aqui, uma grande tarefa, que é a tarefa da gente fazer uma reflexão conjunta aqui sobre os impactos de todas essas mídias, né, das mídias digitais na vida da gente, na vida escolar, na vida de cada estudante. Então, vamos lá, desejo a todos uma conversa aqui que possa trazer alguma luz para a gente seguir pensando e trabalhando no caminho que é o melhor, né, o caminho da construção coletiva, da reflexão mais densa que um tema como esse merece e exige.
Então, vamos lá, boa tarde. Obrigada, Flávia. Para a gente também começar a discussão, acho que seria bem bacana, Januária, a gente, porque são dois termos que talvez não sejam tão afeitos a maior parte dos educadores. Conceituar educomunicação, que aliás é um termo bastante recente na área de educação, e educação midiática, e como que ela aparece, por que ela aparece em destaque, não é que a gente não trabalhava, e o que quer dizer esses dois conceitos? Olha, a educomunicação, na verdade, é um movimento que começou lá nos anos 80, né, quando realmente o advento das mídias chegou para ficar, né, o acesso às mídias, jornais, revistas, rádio, TV, ele ficou mais popularizado, começou a chegar aqui no Brasil um movimento que já começava a pensar que era necessário fazer uma leitura crítica da comunicação, e que não era mais possível ter um educador que não incluísse, né, as questões de comunicação em suas aulas. E aí elas realmente entraram pela porta de língua portuguesa, né, como sempre, por meio de textos, a escrita, a leitura. O jornal entrou em sala de aula já nessa época, depois a Flávia até pode contar, porque ela, como professora de história, ela já usava o jornal nas aulas dela, né, na escola Vera Cruz. Então, a coisa foi crescendo e os professores foram sentindo a necessidade de se preparar, né, de conhecerem melhor o universo da comunicação. E aí eu posso falar que sou uma das primeiras turmas da ECA, da Escola de Comunicações e Artes da USP, que é pioneira na instituição desse curso de educomunicação. Né, a gente começou fazendo cursos, especializações na área de leitura crítica da comunicação, e se eu não me engano, lá para 96, 97, o curso foi criado, né, um curso que existe, é regulamentado, de 4 anos, e ele tem uma proximidade muito grande mesmo com as faculdades de educação, né? Além de haver muitos jornalistas que fazem o curso, a gente sabe que tem uma procura grande dos educadores que passaram realmente a querer se formar, se profissionalizar nessa área. A educação para as mídias, educação midiática, media literacy, alfabetização midiática e informacional, todos esses nomes são mais ou menos a mesma coisa, né, que vem para especificar realmente como é que a gente se instrumentaliza, a gente compreende as mídias e de que maneira essas mídias precisam estar integradas, né, na escola. Então, começou muito com rádio escolar, jornal escolar, e a coisa foi caminhando, né, de maneira que, com o advento da internet, isso chegou com toda a força, né, porque os alunos começaram a usar, a internet começou a chegar nas salas de aula, e com ela as informações, e aí quando chegaram as mídias sociais, não preciso nem dizer que virou uma coisa absolutamente necessária, igual português, matemática, história, geografia. Não é possível mais, né, estar num mundo onde todos estamos conectados, ou pelo menos a grande maioria está conectado, recebe notícias, compartilha, produz, né? Então, não é possível que isso esteja fora de discussão das salas de aula. Então, realmente, a coisa ganhou uma amplitude imensa. Lá para 2014, 2015, a Unesco iniciou um movimento de media literacy, e eles criaram um currículo, né, reuniram educadores do mundo inteiro, e resolveram criar um currículo básico para se trabalhar com alfabetização midiática e informacional na escola. E o interessante da escolha deles com relação ao termo, né, alfabetização midiática e informacional, vem do entendimento deles, né, que em muitos países, né, principalmente os países menos favorecidos economicamente, tem uma grande dificuldade com a própria informação, tanto em receber como em acessar e como compreender, como lidar com a informação. Então, eles dizem que primeiro é preciso, né, cuidar da questão informacional, por isso que o termo alfabetização cabe melhor,
né? E depois vem a questão da alfabetização midiática, que é literalmente, né, conhecer os meios, saber como eles funcionam, entender, né, o que há por trás de tudo isso, né? E aí, então, introduzir esse assunto de uma maneira orgânica, por isso o currículo, né, nas escolas. E isso é indicado desde do ensino fundamental até o ensino médio, e esse ano eles lançaram um currículo para as faculdades de jornalismo, exclusivamente para os jornalistas, né, que também estão aí produzindo as informações que estão sendo acessadas nas escolas. Então, precisava haver uma conversa. Então, a gente está falando aqui de um assunto que está em andamento, as coisas estão, nós estamos aqui, né, trocando o pneu com o carro andando, porque cada hora tem um assunto novo, cada hora tem uma questão nova com relação ao acesso às mídias, né, de que maneira essas mídias estão influenciando e afetando as nossas vidas, né? A gente não pode dizer mais que, mesmo que a gente esteja offline, a gente não está imune, né, a essa questão da ação das mídias na nossa vida. Então, acho que mais ou menos é isso em termos conceituais, e aí acho que a gente pode construir, então, aqui, né, uma fala de acordo com as perguntas, enfim, o interesse aí dos... Eu já estou vendo que tem bastante gente aqui. Acho que você deu uma visão geral, e obviamente quando a gente for discutindo agora, a gente vai lapidando um pouquinho, introduzindo um pouco mais de detalhes, que é importante. O professor Bode Emerson está até comentando aqui, ele disse que está aprendendo uma série de palavras novas, e ele não é uma pessoa desconectada das informações de educação. E aí eu vou pedir para a Flávia comentar com a gente aqui a questão da pandemia e, na verdade, até da Base Nacional Comum Curricular. A gente já vinha com palavras novas, a gente vinha tentando os recursos para responder a um tipo de educação, né? Então, as palavras novas são para tentar reinventar o que a gente estava fazendo, ressignificar, talvez, o que a gente estava fazendo em sala de aula. E aí, pensando nessa perspectiva, vamos comentar um pouquinho essa perspectiva da comunicação, como que é, por que ela ganha força agora na pandemia, o que a Base Nacional Comum Curricular falava sobre esse termo. Por favor, Flávia. Bem, acho que você tocou numa coisa muito importante, Solange, que você, quando fala, será que a gente está reinventando, criando termos novos ou ressignificando, né? Eu acho que estamos criando coisas novas, porque há fenômenos novos, né? Estamos ressignificando coisas, porque exatamente pelo impacto das novidades, das mudanças nas tecnologias, a gente precisa reorganizar o entendimento que a gente tem do que é o trabalho escolar diante dessa realidade, dessas mudanças tecnológicas, e num momento específico como esse da pandemia, por exemplo. Porque eu digo bem assim, por exemplo, porque, na verdade, as escolas, quando a Januária estava falando sobre educação midiática, sobre alfabetização midiática, e qual a necessidade dela estar na escola, dentro do currículo, eu fiquei aqui me perguntando, né? Por um lado, será que é preciso a gente, para a escola, no que ela está fazendo, e vamos entrar com um programa específico de alfabetização midiática, de ver como é que esses fenômenos estão impactando a vida de cada um, e, portanto, a forma de aprender, a forma de pensar, a forma de pesquisar, a forma de conversar, né, de se expressar. Eu acho que um professor bem antenado, e por isso a formação dos educadores tem que ser uma ação continuada, e daí a importância de um canal como esse, que a Moderna está favorecendo aqui a todos, né, é a gente seguir pensando sobre o nosso ofício. Não há mais profissão que se forme em 5, 6 anos e depois nunca mais volte a pensar ou a estudar. É preciso continuamente que a gente esteja repensando, ressignificando a nossa atuação profissional e inclusive, a nossa como professores. Então, eu fico me perguntando, é possível, é necessário que a gente introduza um programa específico sobre educação midiática, ou a gente
se nutre dessas reflexões, e o professor de todas as disciplinas e de todas as faixas etárias passe a pensar no seu objeto de ensino, no seu objeto de estudo, né, como é que ele foi, ele mesmo, impactado pelas tecnologias digitais, especialmente. Então, por exemplo, é o caso de um professor de geografia, não importa o ano, né, a série, que ele pare e pense, como é que os drones, como é que as medições, como é que as formas de olhar e de medir e de pensar o espaço têm sido alteradas pelas tecnologias. E daí pensar e se municiar com essas reflexões, introduzindo o currículo. A mesma coisa o professor de língua portuguesa, a mesma coisa o de matemática. E aí é o que a BNCC, como você mesma sugeriu, ela defende com clareza. E isso está lá desde os PCNs também, os parâmetros curriculares. Então, o que a BNCC diz especificamente? Que as linguagens, antes articuladas, passam a ter status próprios de objetos de conhecimento escolar. Né? Então, todas as linguagens, elas são um objeto, agora, dentro de cada uma das disciplinas. Por isso que eu penso que é dentro do currículo, não pode ser uma coisa estrangeira que você para introduzir. Né? Quando eu dava formação para a rede pública, eu me lembro de professores que ficavam desesperados. Cada vez entrava um programa novo que eles tinham que dar conta, além de todo o conteúdo da sua disciplina. Então, eu penso que é assim, a gente tem que rever os conteúdos à luz daquilo que ele tem impactado os objetos de estudo da nossa área. Então, o importante, diz na BNCC, é que os estudantes se apropriem das especificidades de cada linguagem, sem perder a visão do todo no qual elas estão inseridas. Mais do que isso, é relevante que compreendam que as linguagens são dinâmicas e que todos participam desse processo de constante transformação. Portanto, não é só realmente um cursinho que a gente aprende um monte de coisas e fala o que é fake news, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Não. É que a gente pensa a nossa disciplina à luz do impacto das tecnologias digitais e a gente passe a reorganizar os nossos conteúdos, as nossas finalidades, né? O primeiro que a gente tem um objetivo quando a gente seleciona conteúdo, para que a gente possa introduzir no nosso conteúdo essas questões. Então, como é que a sala de aula tem sido impactada pelas tecnologias, pelas mídias digitais, especialmente pelas redes digitais? É isso um pouco que a gente vai pegar aqui na unha hoje, para a gente conversar. É bem bacana que você colocou, Flávia. Na verdade, no conceito geral da base, ela já fala dessa visão complexa, ela fala dos temas que são transversais e que têm que estar integrados. A gente tem uma dificuldade, estou falando de educadores do país de maneira geral, obviamente a gente tem exceções em todo o país, mas a gente tende a colocar em caixinhas separadas como se isso fosse um benefício, né? E, na verdade, ele tem que estar de maneira bem integrada ao currículo, e também a visão que a gente tinha de currículo até bem pouco atrás, de que era uma sequência de conteúdos. Currículo é toda ação que tem dentro da escola. Gosto muito do Tomás Tadeu, quando ele fala de currículo. A gente tem uma definição de currículo que eu gosto muito, que vale a pena, acho que todo mundo lê, para entender que quando você constrói um currículo, ele tem uma organização que é orgânica, é viva, ela precisa movimentar e passa por essas questões. E aí tem um pouquinho a ver com que assistindo na televisão, né? Crítica de que ninguém falam coisas descabidas, pessoas tendo comportamentos inadequados, ou postando na mídia, há uma crítica relacionada ao que se faz, mas não há um trabalho educacional para a população, para a gente modificar o que está vendo. Só que a gente está exatamente na transição. E aí eu queria que a Januária comentasse um pouquinho, porque a professora Kelly Magalhães, ela também está falando da formação de professores, Januária. E aí tem toda a relação que a gente está falando. De maneira geral, os professores não foram preparados para isso, né?
na sua educação básica, nem tampouco na sua formação inicial como educador. A gente tem que estar aprendendo o tempo todo. Até a professora Kelly, que está aí ressaltada na tela, ela fala que depois a gente é exigido muito, muitas vezes, de maneira estressante, porque você tem que aprender tanto de coisas que você não viveu assim, você não aprendeu assim, ninguém te ensinou e você vai fazendo na sala de aula. É bem verdade que a gente aprende a ser professor sendo, né? Aliás, quando eu comecei a dar aula, eu tinha dó dos meus aluninhos. Hoje, olhando o que eu fazia, eu penso, coitadinho deles, sobreviveram. Né? O que a gente fazia, que era também do século passado, Flávio, que a gente estava comentando, que eu fazia há muito tempo, assim, não ia fazer isso de novo, né? Mas a gente tem o tempo inteiro, a gente, como educadora, a gente é um ser aprendente, né? A gente tem o tempo inteiro aprendente. Se isso não é feito de uma maneira estruturada, estressa mesmo o professor, sem dúvida nenhuma, que é o que a professora Kelly tá colocando aqui para a gente. Mas também a gente não pode ficar parado e não fingir que as coisas não estão mudando. A vida está correndo muito largamente fora, mudando, e a gente não está acompanhando. Qual é a equação disso, Januária? Pois é, e eu e a Flávia, durante 13 anos, fizemos uma dupla dinâmica lá na Folha de São Paulo, porque eu, jornalista, ela, educadora, né? E a gente sempre começava as formações dizendo assim, gente, olha, não é para vocês formarem mini jornalistas, pelo amor de Deus, não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para conversar sobre a função do jornal em sala de aula, né? Então, na realidade, quando a gente faz a formação do professor em educação midiática ou em media literacy, na verdade, nada mais é do que a gente começar a pensar um pouco como o professor se relaciona com a informação, né? Hoje em dia, quando a Kelly diz lá que às vezes é estressante inclusive a nossa relação com a informação. Tá difícil, gente, né? Quem de nós consegue ler tudo que quer? Quem de nós consegue acompanhar todas as lives dessa pandemia? Não dá. Então, imagine se a gente não consegue fazer isso, como é que a gente vai ensinar os meninos a fazerem, né? Então, acho que passa por uma reflexão, né? Eu, como escritora, também tenho o privilégio, muitas vezes, de trabalhar com oficinas de leitura, né, de educação literária, e eu sempre digo para os professores, como que vocês vão levar os meninos a gostarem de ler se vocês mesmos não gostam, não têm tempo, né? Então, eu acho que começa um pouco pelo professor rever a sua relação com a comunicação, né? E de que maneira a comunicação pode entrar, então, em sala de aula, a partir da sua realidade, quer dizer, que a escola tem o seu projeto pedagógico, e é uma coisa que a gente sempre falava na Folha, né? Vocês sabem melhor como levar o jornal para a escola de vocês do que a gente não está aqui para levar uma receita, né? O que de melhor a educação midiática pode fazer, né, a meu ver, no momento, é descortinar um pouco como funcionam as mídias, né? A gente sempre dizia, vamos contar para vocês o lado B, né? A gente levava lá na Folha o fotógrafo, né, para ele contar para o pessoal como é que ele tirava as fotos, que não era aleatório, que tinha uma técnica, tinha uma intenção, tinha uma pauta, todas essas questões que realmente, né, o professor não tem essa formação. Então, a gente podia levar essa contribuição, porque somente conhecendo os mecanismos de produção das mídias, a gente consegue aprender minimamente a lidar com elas, né? E hoje, mais do que isso, né, a gente está vendo aí uma discussão grande até com relação às fake news. As mídias sociais entraram como mídias sociais, como diz o nome, né, para facilitarem a relação das pessoas umas com as outras. Quer dizer, o Zuckerberg, quando criou o Facebook, ele estava lá na faculdade e claramente era para o povo arrumar namorado, né? E virou o que virou. Quer dizer, hoje em dia, acho que, se eu não me engano, o último dado é de 68% dos brasileiros, mídia é Facebook. Você tem noção do que é isso? Então, assim, precisa regular. Essas mídias sociais, elas não têm, né, um sistema regulatório como um jornal tem. Se publicar uma mentira, é punido, tem que dar direito de resposta, né? Então, estamos passando aí por um momento regulatório, e tudo isso faz com que nós sejamos extremamente responsáveis perante a nossa relação com essas mídias.
quando a gente diz, diante de uma fake news, não repasse, se não tem certeza, não compartilhe, a responsabilidade é nossa, né? E escreva sobre coisas que você consegue provar, que você tem números, que você tem, ou então diga que você está dando uma opinião, claramente, né? Então, esse tipo de coisa é assunto para a sala de aula, claro que é, né? Nós estamos falando da criança, do jovem, como produtor de cultura, né? Esses meninos hoje escrevem muito, talvez muito mais do que nós, quando estávamos na escola, e tínhamos que fazer calo no dedo de escrever redação. Esses meninos estão o tempo todo teclando. Teclando o quê? Por quê? Para quê? Então, eu acho que são essas questões que são o pano de fundo da educação midiática nas escolas. Muito mais do que entender como é que se faz um fact-checking, porque até já se comprovou que as pessoas não checam, é muito difícil. Receber uma fake news tem 70% mais chance de ser repassada do que uma notícia verdadeira. E depois, na tentativa de contar a verdade, só 30% dos 70% vão ver, né, a correção dessa notícia. Então, assim, esse é o cenário, esse é o pano de fundo, e acho, sim, que o professor se angustia com isso, todos nós nos angustiamos, mas, a meu ver, não há saída a não ser colocar o assunto na mesa e abordar isso em sala de aula, né, é um pouco por aí. Obrigada, Januária. Vou continuar ainda no tema de formação, para a Flávia poder comentar no tema da formação de professores, mas eu queria uma perspectiva um pouquinho diferente. A professora Aparecida Donizete Paz está falando aqui que os professores entraram em desespero na pandemia, que a gente foi empurrado para um abismo, que a gente teve que pular, a gente teve que fazer, é verdade, o que eu posso dizer, professora, é o que eu vi de realidade Brasil, eu que lido com escolas do Brasil inteiro, eu fico tão orgulhosa dessa classe, que aprendeu em tão pouco tempo a tirar sangue de pedras, a fazer coisas maravilhosas, então a gente tem que realmente reinventar. A gente vai ter um movimento forte, que até o que a professora Kelly está falando, a gente tem a obrigação de fazer curso, a gente está com fadiga de telas, mas a gente só vai conseguir avançar se a gente tiver esse esforço natural de a gente se organizar, e vai acontecer de uma maneira mais tranquila daqui a pouco, eu tenho fé nisso. Agora, tem uma questão que é falar sobre a perspectiva do desenvolvimento de educação em linguagens digitais, poder mudar comportamentos. E esses comportamentos também passam pelo comportamento do professor, então eu queria que falasse as duas perspectivas. Como o professor vai usar isso para mudar comportamentos, se às vezes ele tem que ainda ser educado para isso? Não é fácil mesmo, não. Como disse a Januária, a gente troca o pneu com o carro em movimento. Eu queria aqui respirar um pouquinho e dizer como eu estou absolutamente solidária aos professores, especialmente aqui na figura da Kelly, que ela está comentando assim, a gente tem que fazer curso o tempo inteiro, a gente está lidando com essas questões das mídias dentro da sala de aula, e é filmado, e isso é objeto de assédio moral, de certa forma, né, quando isso é ventilado, as nossas posições políticas eventualmente ficam expostas e são objeto de problema, né? Então, tudo isso e mais tudo que a Januária falou, ou seja, e que também a Solange está trazendo, né, da fadiga de telas, dessa coisa que a gente, nessa pandemia, ainda teve que se haver com a aula à distância, que a gente está vendo aqui nessa live, você ao mesmo tempo fala na tela, você lê o que as pessoas estão comentando aqui, gera uma angústia, a gente fica numa situação que eu, sem nenhuma pretensão, mas vou ajudar um pouquinho, tentar ajudar um pouquinho, botando essa conversa um pouquinho mais no chão. O que eu digo isso, botando no chão? Dizer assim, primeiro, a gente como professor, a gente tem sim uma formação inicial que nos garante ter a condição de fazer reflexões por meio de perguntas que abrem espaço. E essas perguntas nos orientam, né? Quando a gente faz perguntas, diz a minha irmã, que é educadora, a quem eu respeito e admiro, ela outro dia disse assim, para que servem as perguntas? São perguntas para serem respondidas ou perguntas
para permitir que a gente compreenda. Então, vamos fazer perguntas para a gente compreender, não para cumprir a tarefa. Então, que perguntas eu, como professora, me faço nesse momento que eu tenho que trabalhar remotamente, que eu tenho que fazer uma seleção de conteúdos, que eu tenho que dominar as mídias para poder trabalhar com as mídias em sala de aula? Então, primeiro, baixar a ansiedade e falar, eu faço perguntas para compreender aonde eu estou, quais as condições que eu tenho, quais os princípios que a minha formação me garante para entender esse contexto que eu estou vivendo. E aí é alguma coisa em construção mesmo. Há cursos no meio do caminho? Evidente que há, mas não é um monte de curso que não dá tempo depois de eu decantar e poder trabalhar com isso de uma forma sistemática na sala de aula. Então, eu diria para vocês, todos professores, na pessoa da Kelly, muita calma, vamos ver o que é que a escola sabe fazer, qual é a grande competência da escola. E aí eu digo que ela tem, seja a mais precária, ou seja aquele professor ainda iniciante, né, Solange, que todos nós fomos um dia, mas o que é que a gente já sai sabendo? A gente sai sabendo trabalhar com o texto escrito. Isso eu estou dizendo não é porque eu acho. Todos os indicadores, os exames nacionais de avaliação mostram que os estudantes vão muito bem quando as perguntas são muito objetivas e que buscam traduzir a compreensão do texto. Então, quem é o personagem principal, do que trata o texto, como é que ele falou disto, quem é o autor, quem é a editora, tudo isso nós sabemos, né? Quando e aqui na rede estadual, isso a gente estudou muito, como o Saresp mostrava, né, que é o Sistema de Avaliação do Estado de São Paulo, que os meninos nisso não erravam nos exames. Então, aonde há o complicador? Quando muda a mídia, né, não é mais o livro não é mais o suporte do texto, né, e passamos para a internet. Ora, eu como um professor bem informado, eu não devo fazer as mesmas perguntas? Quem é o editor dessa imagem? Aí, será que é essa a pergunta? Ou aonde ela está circulando? Mudam as palavras? Mudam sim, algum professor falou, né? Mudam as terminologias? Mudam. E elas não mudam por acaso, né? O livro, ele circulava de um outro jeito, a informação contida no livro, ela tinha um circuito, né? Que é isso que a gente tem que estar o tempo inteiro entendendo, como cidadãos pensantes que somos, né? A internet, como é que ela circula? É preciso a gente entender, sim, quem é que são os donos das grandes plataformas midiáticas? Essa discussão que a Januária trouxe, elas são redes sociais, por exemplo, o Facebook, ou ela já pode ser entendida como uma mídia? Qual é a diferença se ela for só uma plataforma de relacionamentos pessoais, dela ser uma mídia produtora de informação, multiplicadora de conteúdos, né? Quem é que publica? Como é que são as regras de compartilhamento? Como é que cada canal tem? O Twitter, são 144 caracteres, por que será? Como é que as imagens circulam? Enfim, quando eu sei de tudo isso, professores, eu começo a propor perguntas para mim, primeiro, óbvio, né? E depois para os meus alunos, que permitam que eles compreendam aonde eles estão, né? E cada mídia, e isso desde sempre. Então, com as mídias sociais, agora parece o que revolucionou a nossa vida profissional. Mas a fotografia causou esse impacto, o cinema causou esse impacto, primeiro o cinema mudo, depois o cinema que articulou som, imagem, né, movimento, e a gente vem pensando essas mídias todas. Eu não sei se você quer bater bola, Solange, você quer que eu ponha aquela imagem
da fotografia para a gente fazer um exercício aqui juntos. Acho que é legal porque legal? a gente aprofunda já engata, né? Essa questão. Uhum. Tá bom. Então, aquela primeira, por favor. Então, veja aqui, ó, prestem atenção nessa imagem. Nós estamos falando de linguagens, né? A fotografia é uma linguagem, o cinema é outro, cada plataforma da internet tem uma, meme é uma linguagem, o post que circula num ou no outro lugar é outra linguagem, enfim. O que é a linguagem, para começar? Ela não se refere simplesmente à expressão de alguma coisa ou de uma ideia. Ela revela uma estrutura de pensamento. Então, uma simples imagem como essa, né? Veja, uma fotografia, digamos, né? Eu olho essa imagem, o que eu estou vendo pelo monitor de TV? Eu estou vendo, não sei se dá para vocês, aqui do lado esquerdo da tela de TV, parece uma arma, que é um objeto na mão de uma pessoa que está atacando uma outra pessoa, né? E a outra pessoa com uma expressão de medo. Agora, se a gente amplia essa foto, vamos passar para... Esse é um recorte. Passando para essa segunda tela, é exatamente o contrário, vejam vocês. Né? Esse arma que aparecia na primeira imagem, na verdade, é o pé do outro. Atacando, na verdade, é quem parecia estar sendo atacado. Então, uma leitura de imagem, é preciso que a gente domine a linguagem da imagem. E as imagens são hoje uma coisa que circula, né, em todas as mídias. E aí, e elas têm um poder imenso. Né? Uma imagem junto com uma frase, um texto, elas articulam uma coisa incrível. Então, como é que a gente poderia ensinar para os alunos a ler criticamente? Que isso, a gente sabe, leitura, a gente domina dentro da escola. Leitura crítica é tudo que todo professor diz que faz. Né? Como que eu leio criticamente um texto? Eu sei. Como eu leio criticamente um texto imagético, onde os signos são imagens? Eu tenho que dominar os elementos que compõem a linguagem fotográfica. O que é? É ângulo, né? É recorte. Então, veja como, quando ele fecha a imagem da TV na cena, ele inverte a realidade. Né? Então, dominar esses elementos, enquadramento, foco, luz, fotografia, é uma escrita com luz, fotografia. Né? Então, eu preciso saber os elementos dessa linguagem. Então, professores, a gente precisa ter muita calma, ter consciência do que a gente sabe, ter consciência das perguntas que nos levarão a compreender, né? Então, muito próximo do que a gente fez com o texto, a gente atualizar fazendo com as outras mídias, com texto didático, acadêmico, digamos, a gente sabe trabalhar. Como é que a gente vai saber trabalhar com outros tipos de texto, que sejam verbais ou não verbais, que sejam, que possam estar circulando em todas as diferentes plataformas, e cada uma exige que a gente pare e pergunte as mesmas coisas. Quais são os elementos que compõem a meme? Os elementos dessa linguagem. Quais são os elementos que compõem a linguagem fotográfica? Quais são os elementos que compõem uma charge? E aí, eu vou ser capaz de ensinar o meu aluno a dominar esses elementos, tanto para se expressarem, e como eles já se expressam muitas vezes nessas mídias, se isso eles já sabem, vamos ajudá-los a refletir sobre o sentido disso. Esse é o trabalho da escola hoje, né? É sobre isso que você faz com a fotografia, quando você foca, quando você trabalha uma imagem, você publica essa imagem, e ela não é toda a cena, ela é o seu olhar sobre a cena. Que elementos que você usou? Para exatamente ele saber ler quando ele recebe uma imagem. Então, a escola tem essa dupla função.
né? Ela saber, ela apresentar essas linguagens para que o professor ajude os meninos a se expressarem, e ao se expressarem, entendam criticamente como se compõe esta linguagem para poder ler criticamente. Então, não é mágica, a gente não pode fazer um cursinho e mostrar para vocês, olha, fake news é isso, porque cada vez que a gente ensina uma coisa, digamos assim, as mídias já estão inovando, já estão trazendo deep fake news, além das fake news, programas que mudam a fala das pessoas, que põem fala na boca das pessoas que não condiz com... Então, como é que a gente vai ajudar esses meninos a serem críticos, que essa é a função da escola, essa leitura crítica? É menos discutindo a figura, né? Se você puder botar, desculpe me estender, mas eu acho que eu não podia perder esse fio, botar a terceira imagem só para a gente ver. Por exemplo, essa. Se perguntar onde está o fotógrafo, né? Que a gente, em fotografia, isso é incrível. Você perguntar onde estava a máquina, onde estava o fotógrafo, para a gente entender exatamente o ângulo da fotografia, né? Nesse caso, você vai dizer, esse é o fotógrafo. Onde está o fotógrafo? Está na fotografia. Não, ele está na frente deste fotógrafo, né? Então, é para a gente pensar que céu é um recorte? Será que esse cara está em cima de um penhasco? Será que ele está... enfim, essas são perguntas que fazem os alunos menos produzindo... se a gente for ter que discutir cada uma das notícias, cada uma das imagens, a gente nunca avança. A gente precisa pensar maior, pensar em como ler imagens, em como dominar essas linguagens para poder expressar e para poder ler criticamente. Eu acho que aí, a Vera Lúcia está dizendo aqui, né? A rapidez das notícias que circulam nas redes sociais promovem superficialidade das reflexões. É verdade, Vera, é verdade. Por isso que na escola a gente tem que ter a calma da reflexão. A escola é o lugar da calma, do tempo, não é a calma lerdeza, do tempo da reflexão. E para isso, é exatamente isso, a gente pega uma imagem e discute em profundidade, de maneira a gente habilitar aquele estudante a entender como é que usa aquela linguagem, tanto para se expressar, como para ser capaz de criticá-la. Porque senão a gente tem que trabalhar todas as imagens, todos os textos, todos os vídeos, e isso é impossível. Acho que era isso que eu queria, como forma de ajuda, se é que foi uma ajuda. Não, eu estou aqui encantada aprendendo também. Tá ótimo. Que delícia. Eu acho que tem alguns contextos que a gente tem que falar. Essa transposição, quando você vai para diferentes linguagens, entender qual é a lógica, como que funciona, qual é o código, qual é o comportamento naquele tipo de linguagem, ajuda muito a gente até a ser autor, ao teu aluno ser autor dentro desse espaço, né? Então, ele vai entender que existe algumas regras. A transposição para o ambiente digital, ela tem outros tempos, né? Ela tem uma ubiquidade, ela tem uma sincronicidade ou uma diferente, ela tem uma colaboração, acho que entender tudo isso ajuda muito. Eu vou retomar duas coisas que a professora Kátia Brambila, ela está falando, e alguns outros falaram também sobre estresse, esse efeito cascata, que a coordenação está estressada, se pressiona a gente e vai indo, todo mundo fica estressado. E eu sugiro vocês, a gente tem algumas lives no Face da Moderna, do Grupo Santiliana, dá uma olhadinha lá, que tem algumas lives específicas para discutir essa questão da pressão que a gente está vivendo, que a gente já está estressado por conta da pandemia, e a gente está, não é uma exclusivo da área de educadores, né? Todo mundo está trabalhando, essa situação não é boa para ninguém. Então, é legal vocês darem uma olhadinha, lá tem bastante coisas e informações importantes. E para falar um pouquinho, eu quero aprofundar o que você trouxe da professora Vera Lúcia, vou pedir para a Januária comentar com a gente, ela está falando que a gente tem muita informação, a gente está, aliás, chegou a se falar da era da informação, e que a gente é inundado por informação. E aí acaba sendo informações superficiais,
e a gente não aprofunda, tanto no que a Flávia falou, de uma capacidade maior de reflexão e criticidade, porque acabam ficando a informação pela informação, e a gente propaga essa informação rasa o tempo inteiro, que acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, e a gente entrou depois a falar, até o Gilberto Menstein, que infelizmente não está mais entre nós, ele falou até da era da curadoria, né, que a gente tem que ter como que a gente ensina esse aluno a selecionar, tanto o professor, o que tem essa informação, e depois fazer as relações necessárias para essa informação virar um conhecimento. Não é fácil, hein? É uma tarefa... Eu não vim fazer perguntas fáceis. Eu adorei. Pois é. Eu, outro dia, também estava fazendo um curso e foi quando eu tive contato com uma expressão muito interessante em inglês que chama FOMO. A gente está em contato com uma geração, né, que é essa que vem crescendo, que é a geração que tem fear of missing out. É a geração que tem medo de perder as coisas. Então, essa ansiedade de consumir tudo, de achar que tem que ver tudo, que tem que ler tudo, que está em todas as mídias, está em todos os lugares, de fato está adoecendo jovens. Eu estou falando aqui para professores que estão dentro de sala de aula e que devem estar vivendo isso, menino com crise de pânico, com dificuldade de aprendizagem, de conciliar o sono, todas essas questões, né, que chama-se o mal-estar da informação. Então, realmente, a gente está vivendo uma crise imensa, porque estamos sendo bombardeados, né, a gente tem celular, computador, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, que é isso, gente. E aí você tem que estar em todas, você tem que postar em todas, você tem que ler todas. Eu tenho que seguir política, eu tenho que seguir educação, entretenimento, tem a série da Netflix que eu quero ver, tem aquela entrevista na televisão, um programa de entrevistas que eu acho bacana, e aí, como é que eu faço? Né? Então, eu acho que isso coloca a gente e os meninos diante da questão de fazer escolhas, que é uma questão do nosso tempo. Gente, quem é que nunca entrou numa página da internet para comprar uma jarra d'água e saiu de lá com 3 ou 4 produtos? O que é isso? Né? Porque a gente vai se distraindo. Um link leva para outro, o outro que leva para outro. É uma floresta, né? Humberto Eco já dizia isso, que a internet é uma grande floresta, e a gente não é Joãozinho e Maria que vai marcando o caminho com as pedrinhas. A gente vai e depois não sabe voltar, né? Então, isso eu acho fundamental. E isso tem a ver também com a questão da educação midiática, que é nos dar a condição de fazer o nosso mapa, né? O mapa do nosso conhecimento. Alguém falou aí de que é exatamente as redes sociais superficializam, né? Nos dão muita informação e pouco conhecimento. Então, o que a gente vai fazer com essas informações todas? No que elas vão ajudar a nossa vida, né? Tem alguns críticos que dizem que há uma teoria conspiratória que circula por aí, que é chamada a estratégia de distração em massa. Seja ela uma teoria conspiratória ou não, o que a gente vê é isso, tem muita distração, gente. E para nos distrair do quê? Né? Do que interessa. Então, a grande pergunta é uma pergunta quase que filosófica mesmo, né? O que é importante a gente saber? Eu escrevi um texto encomendado exatamente para uma editora, dizendo isso assim, né? O que é importante para a gente saber nessa pandemia? Né? E não é à toa que as pessoas saíram correndo que nem loucas atrás de notícias de saúde, que deu origem ao que a própria Organização Mundial de Saúde chamou de infodemia. Né? Então, as informações falsas começaram literalmente a matar. Né? Teve gente engolindo água sanitária porque ia se livrar do vírus. Né? Então, será que é por aí? Como é que a gente vai construir esse repertório leitor, né, do leitor crítico, que é o que a Flávia diz, né? Outro dia, eu e ela, a gente estava comentando, né, que além dos jornais impressos, que a gente gosta de ler, né, nós duas fomos formadas nisso, então aqui em casa tem assinatura de jornal, e os meus 2 filhos, que são jovens, dizem que eu realmente sou jurássica, e eu adoro um jornal.
de papel, mas eles vêm mais magrinhos, e a nossa leitura desse jornal é diferente do que a de 20 anos atrás, né? Muita coisa a gente já viu nas redes sociais, a gente já viu nos sites de notícia, já vimos na TV, né? Então, quando chega no jornal, o que me interessa? As análises, os colunistas, os articulistas, e quaisquer uns? Não, alguns. E por que alguns? Porque são bem embasados, porque me trazem reflexões interessantes. Muitas vezes nem são as que eu concordo inteiramente, mas são as que me fazem pensar. E me fazer pensar, né, num momento como esse que a gente está, me ajuda a buscar alternativas, né, para lidar com toda essa crise, né? Então, eu acho que é dar um passo atrás mesmo. Realmente, a gente não precisa, eu não preciso ler todos os livros, adoraria, né? Talvez, antes de morrer, consiga dar conta de uns ali na minha estante, de alguns clássicos que eu não li. Agora, no momento, a gente tem que realmente focar, né? E construir esse repertório. E a gente só constrói um repertório exposto, né, a muitas opções e aos critérios de seleção. Né, o que é isso, o que é aquilo, fazendo essas perguntas que a Flávia falou. Então, realmente, a gente tem que dar uma parada, a gente está numa panela de pressão, né? O trabalho da gente exige isso, senão eu vou perder meu emprego, né? Eu tenho 2 jovens aqui que passaram por processos seletivos, né, de empresas, estão entrando em estágio, e é impressionante como eles mesmos ficam se perguntando o que eu tenho que saber, o que vão me perguntar na entrevista, o que é importante que eu saiba, né? Então, acho que essa é uma pergunta que tem que ficar aqui de backstage para a gente, né, para que a gente possa ir construindo o nosso caminho, né, marcando com as nossas pedrinhas, para a gente não se perder na internet, no meio das mídias sociais. Acho que é por aí. Eu estou aqui um pouquinho triste, porque a gente está chegando no finalzinho e tenho tanta coisa para contar. A gente vai ter outro momento. Para a gente fazer uma perguntinha para cada uma de vocês. Uma para Flávia, eu gostaria que a gente abordasse a questão da cultura digital na escola, mas de como trazer de forma intencional a cultura digital como objeto de estudo, porque às vezes se traduz cultura digital numa alfabetização de uso de equipamentos, de hardware, e ela é muito mais que isso, a gente está falando de uma cultura, a gente tem que respirar esse universo. Como que a gente traz de forma intencional para o nosso currículo como objeto de estudo a cultura digital? Ai, perfeito. Primeiro que eu já gosto quando você fala intencional. Educação sem intencionalidade não é educação, uma conversa ali, né, que vai no rumo. A gente precisa ter intenção. Então, qual é a grande função da escola? A grande função da escola, ao meu ver, e cada vez mais, e pode ser com aulas presenciais, preferencialmente para o meu gosto, né, ou aulas remotas, como a gente está tendo que vivenciar, a função da escola é refletir para compreender, né? Analisar, refletir, compreender. Como? Compreender o quê? Né? Compreender o que eu estou fazendo no mundo. Para saber o que eu estou fazendo no mundo, eu preciso saber que mundo é esse que eu estou. Né? E esse mundo que nós estamos é um mundo que está vivendo uma revolução. Essa acho que é mais uma grande revolução, que não é bem como foi prometida logo no começo, né? A sociedade da informação, e isso salvaria todo mundo, nós teríamos um acesso democrático e amplo. Acho fundamental ainda as características democráticas das mídias digitais, das redes sociais. No entanto, a gente está vendo como ela também se abre para um universo todo que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, qual é a função da escola? Seja ela presencial, seja ela remota, as aulas remotas ou presenciais, a finalidade da escola é pensar o que nós estamos fazendo e, antes de o que estamos fazendo, quem somos nós? Por isso o currículo, quando você tocou lá no começo, Solange, também me agradou muito a sua visão,
que o currículo não é uma sequência de conteúdos. O currículo é toda uma forma daquela escola, que pode ser dentro de um sistema público. Toda escola, dizia Paulo Freire, é única, porque ela tem endereço, ela tem vizinhança, né? Então, uma criança passa na frente da escola e fala, aquela escola é minha, é lá que eu estudo. Então, para ela ter esta característica única, toda vez que o grupo de professores se reúne para revisitar o seu currículo, ela tem que pensar, aonde ela está, essa escola? Onde ela está plotada, né? Instalada? Aonde ela está geograficamente? Quem é a comunidade que frequenta? O que é que esses meninos, crianças, né, ou jovens fazem? Como é que eles vivem? Como vivem as suas famílias? Por onde eles recebem informação? Eles usam as redes sociais como? Pelos celulares? Os celulares são os pré-pagos, então eles só têm acesso a quê dentro do pré-pago? Ao WhatsApp. Então, eu vou trabalhar com esta mídia. Então, tudo tem que ter intenção. E aí, vou trabalhar com essa mídia como objeto nuclear da minha discussão sobre cultura digital, né? Cultura midiática. E aí, se eu pego isto e começo, de quem é o WhatsApp? Primeiro eu tenho que saber, né? Se eu quero entender aonde eu estou no mundo, para onde eu vou nesse mundo, e quem eu quero formar para transitar neste mundo, essa é a grande pergunta dos educadores, eu tenho que conhecer essa comunidade, todos os anos revisitar meu projeto político-pedagógico. É por isso que o PPT não pode ser uma cópia do projeto anterior. Ele tem que ser uma reflexão sobre como é que eu vou organizar, aí sim, os conteúdos, o que eu vou priorizar, senão a gente não prioriza nada. E isso que a Januária falou é fundamental, é a curadoria, a seleção do que eu vou trabalhar, mas trabalhar de tal maneira aquele núcleo que ele torna aquele estudante competente para ler o mundo. É isto, é do menor para o maior, do maior para o menor. Senão, eu fico só dando conteúdos que ele repete. Então, quais são as perguntas que eu vou fazer em torno desse núcleo, que são perguntas que vão me permitir conhecer, compreender, né? Então, gente, na verdade, parece muito angustiante, tudo isso novo, mas, na verdade, a escola é um espaço privilegiado. Eu tenho o maior apreço pela escola e pelo professor, que é este o lugar que vai ajudar a pensar tudo isso que está fora da escola. Agora, a gente não pode ficar ensinando para eles decorarem essas coisas. A gente precisa ensinar e selecionar o próprio conteúdo de maneira que este conteúdo seja estratégico para ele ler o mundo. Então, acho que é isto que eu diria. Que legal. Tem muitos comentários aqui, até tem a professora Carla Cabral que está fazendo uma síntese. Ela foca em critérios de seleção, analisar, refletir, compreender. Ela está fazendo uma síntese aqui que eu estou gostando, professora Carla. E, obviamente, quando fala Paulo Freire, aí vem o afeto de todo mundo, porque isso é uma perspectiva extremamente freiriana. E aí, para a Januária encerrar, a gente queria que abordasse como, assim, uma visão geral de como eu trago a questão das fake news, do discurso de ódio, como que eu trago isso de uma maneira prática para a sala de aula, por favor. Então, enfim, trabalho aí no meu dia a dia construindo as narrativas, né, construindo os textos. Eu tenho pensado muito, né, sobre isso, que é que tipo de narrativa a gente pode construir para fazer a contranarrativa, né, de todo esse discurso de ódio. Então, eu acho que a gente precisa, de novo, dar um passo atrás e a gente precisa se perguntar até que ponto a gente está estimulando o diálogo em sala de aula. Quer dizer, teve uma professora que trouxe aqui um relato super triste, né, de que dentro da própria sala de aula não há espaço para contraditório, não há espaço para opiniões divergentes, um filma, o outro denuncia. Então, acho que essa é uma reflexão que cabe para a gente. Como é que a gente estimula esses meninos a construírem essas contranarrativas?
É o que eu disse para vocês, esses meninos escrevem, esses meninos produzem conteúdo, eles não são uma tábua rasa que a gente vai colocando as coisas neles, né? Há um modo de produzir, há um modo de falar, eles estão ditando mais comportamento do que a gente pensa. Haja vista que para esses meninos, os influencers, os youtubers, os tiktokers, são mais influentes na vida deles do que pai, mãe, professor e educador e jornalista e etc. Então, cabe a gente pegar essas narrativas, né, e avaliar junto que linguagem é essa, que jeito de dizer é esse, né, e como é que a gente dá elementos, né, subsídios para esses meninos construírem narrativas pautadas no respeito, no diálogo, na ética, né, que a coisa está degringolando mesmo, né, então, essa questão da democracia, e a gente sabe que as democracias estão fortemente abaladas nesse momento, não é só aqui, é no mundo inteiro, né, então cabe a gente, principalmente aos educadores, aos pais, né, às famílias, trazer de volta o diálogo, o respeito à opinião diversa, né, e principalmente, né, essa postura de que pensa diferente de mim é meu inimigo, pensa diferente de mim não presta, não vale nada, né, e principalmente o tempo todo a gente está em busca de ouvir aquilo que a gente já sabe, do viés de confirmação, né, de teorias, de opiniões que confirmem o que a gente pensa. Então, voltar com esses meninos, né, a ter o gosto pelo diferente, pelo diverso. Não é à toa que a gente está vivendo aí uma crise imensa, né, de aceitação dos diferentes, com todas essas causas, né, a causa dos negros, dos índios, dos LGBTs, estamos todos aí tendo que enfrentar isso. E, de novo, eu digo, é voz que falta, mas principalmente é uma escuta, né, é o estabelecimento desse diálogo. Então, eu acho que a gente tem que refletir mesmo como é que a gente instrumentaliza esses meninos a construírem outras narrativas, né, diferentes dessas que a gente tem visto por aí. Então, se eu puder deixar aqui uma mensagem... Mensagem melhor do que essa, vamos celebrar a diversidade. Celebrar a diversidade, é isso, é mais do que aceitar, é celebrar, porque ela é um valor, ela é é bacana. Obrigada a vocês que participaram aqui com muitas sugestões, perguntas, isso é bem bacana, fico feliz. Obrigada, meninas, por esse encontro hoje, que realmente foi um aprendizado, e aí vocês vão ver, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas tem bastante mensagens carinhosas para vocês, agradecendo esse momento, só para aqui, para registrar. Se algum de vocês não perdeu uma parte ou quer compartilhar, essa live fica gravada e disponível na íntegra na página do Moderna Compartilha, no Facebook, e também no YouTube da Editora Moderna. Para quem não conhece, quer conhecer o Moderna Compartilha, vale a pena também. É um projeto que trabalha com tudo isso, todas essas lives que a gente está falando da educação inovadora são temas que fazem parte do nosso projeto. Acho que vale bem a pena conhecer, é um projeto bastante exitoso e que acho que vocês gostariam muito, porque é bem alinhado com o que a gente está falando aqui. Quer saber de novidades também? Fica ligado na rede social do Compartilha, que a gente vai falar de todas as novidades e ações. A nossa próxima live será dia 30 de setembro, às 17 horas, e a gente vai conversar com Renata Martins Fortes Gonçalves e Romenique da Silva Ribeiro, que são dois editores para a gente discutir a questão da matemática, emoção e engajamento estudantil. É uma proposta de matemática muito diferente, com narrativas, para as meninas também depois apresentar, não sei se a Januária e a Flávia conhecem, mas é um projeto que a gente tem de narrativas matemáticas dentro da educação matemática, bem bacana. Obrigada a todos que participaram, até a próxima.